Uma ótima oportunidade para empresários do estado venderem seus produtos e serviços é o programa Compra Rio. Lançado pela Secretaria de Desenvolvimento do Rio de Janeiro em 2004 e com o propósito de gerar empregos e renda, o programa já realizou 99 rodadas de negócios, beneficiando mais de 5.000 fornecedores do estado. Fique por dentro desse assunto no Rio em Foco, que começa agora. Vem com a gente! Para desenvolver a economia do estado, não basta apenas atrair grandes empresas. É necessário fazer com que a indústria consuma produtos e serviços da região em que está instalada. Há 12 anos, o programa Compra Rio realiza rodadas de negócio para estimular o encadeamento produtivo. Vamos entender como isso acontece. De um lado, oportunidades para as pequenas empresas. Do outro, bons negócios e ganhos de eficiência para as grandes. E para o Brasil, uma economia mais forte e inovadora. O encadeamento produtivo prepara as empresas do país para se inserirem nas cadeias de valor global. Com este processo, uma relação cooperativa de longo prazo e mutuamente atrativa é estabelecida entre a grande companhia e as pequenas empresas. O objetivo é preparar os pequenos para atender aos requisitos das grandes e facilitar a realização de negócios entre elas, melhorando assim a competitividade de toda a cadeia de valor. Na roda da economia, os benefícios giram para todos. As pequenas empresas se fortalecem. O mercado para negócios locais se expande e, com isso, a economia regional cresce. Os processos são aprimorados, gerando mais produtividade. E as micro e pequenas empresas, que já são as maiores geradoras de empregos do país, garantem ainda mais oportunidades para os brasileiros. As grandes empresas também ganham. Com a maior competitividade do fornecedor, conseguem negociar melhores preços, reduzir os custos de transporte e logística, maior flexibilidade e agilidade no fornecimento de produtos e serviços, aumento no potencial de inovação, maior visibilidade nacional do ponto de vista da sustentabilidade econômica, social e ambiental. E ainda otimizam investimentos para o desenvolvimento da base fornecedora. Os negócios de diferentes portes podem ter papéis complementares. E a parceria entre eles impulsiona a competitividade e a inovação. Com o encadeamento produtivo, toda a cadeia de valor aumenta seu desempenho. Pequenas empresas, grandes empresas e principalmente a economia nacional. Como o Compra Rio funciona nesse processo? Como é a entrada das demandas e como é que é a gestão dessas demandas com os fornecedores e os compradores? O Compra Rio, o nome diz, né? É comprar mais no Rio. É essa a intenção no setor privado. Na questão especificamente do encadeamento, quando nós pegamos uma âncora, uma empresa âncora, qualquer que ela seja, grande, média, uma Petrobras, uns Correios, qualquer que ela seja, ela manda uma lista do que ela está precisando. E nessa lista vai de serviços até necessidade de produtos mais complexos, industriais. Com isso, o que nós fazemos? Nós vamos atrás desses fornecedores e os fornecedores têm cada vez mais interesse em atender com qualidade, com produtividade, a tempo. E, sem dúvida nenhuma, isso gera um encadeamento. O encadeamento que vocês também mostraram na matéria. A Firjan é parceira do programa Compra Rio. Como é feito esse processo internamente na Firjan? Não tinha como a Firjan deixar de ser parceira de um programa importante quanto esse, né, Geisa? O que a gente está falando aqui é justamente fazer essa união, né, essa ligação entre aqueles que compram e aqueles que vendem. Então, na medida em que a gente tem os associados do sistema Firjan, a gente está falando aqui de pelo menos 8.000 associados distribuídos em todo o estado,
e que esses associados podem fazer negócios entre eles próprios ou entre outros da cadeia, isso é extremamente importante para a economia e para o associado. Então, ficar fora desse programa seria impossível. O ponto 2 é que todo o processo do encadeamento produtivo é um pensar que não é linear, não é você olhar um que vende para o outro, mas é você olhar o todo da cadeia. E eu acho que isso, o programa do Compra Rio foi bastante feliz, porque ele olha a empresa, né, âncora, seja ela grande ou média, como a secretária colocou, e a gente olha tudo aquilo que ela compra, não é só o produto finalístico dela, mas é tudo que ela compra. Seja produtos de publicidade, de propaganda, de papelaria, de alimentos, de bebidas, ou seja, é o conjunto das coisas. E, obviamente, o programa por si, ele não vai fazer a venda propriamente dito, não é esse o objetivo, mas é criar essa sinergia, esse relacionamento entre eles. Gerar o encontro, né? Gerar o encontro e a possibilidade do negócio. E esses encontros são físicos? São físicos. Existe o network, né, que é importantíssimo, desses encontros que ocorrem com o horário marcado, a empresa se apresenta e, ao mesmo tempo, o encontro que se dá entre elas enquanto esperam ser atendidas ou estão ali para ser atendidas. É um momento de grandes trocas, é muito interessante porque eu já vi surgir dali venda de serviços que não estavam pensando em fazer, eram duas empresas que estavam ali para vender para uma âncora. E, no entanto, em conversa entre elas, verificaram que uma poderia ajudar a outra a resolver uma série de problemas, porque, como agora já está na pauta até da nossa indústria do Rio de Janeiro, os serviços também fazem parte desse bem chamado industrial. Então, quando nós fizemos uma rodada em Resende, de automotivo, para pegar os setores que estão ali instalados, foi muito interessante porque desde arranjo de jardinagem, de manutenção de elevador, até peças de alta complexidade. Foi um efeito extraordinário. Esse mapeamento, quer dizer, a empresa diz, precisamos desses serviços e é feito mapeamento para fora, quer dizer, é lançado uma informação para fora. Como é que é feito isso? É pelo site da Secretaria de Desenvolvimento Econômico? Nós fazemos pelo site e pelo telefone também, juntamente com os parceiros, né? A Firjan também, no caso, divulga entre os seus associados. Exatamente. Nós pegamos, por exemplo, essa lista de possibilidades de compra que essa empresa âncora faz, que a Secretaria nos fornece, e a gente encaminha para os nossos associados, para a base de associados, sempre segmentando. Então, aquele associado que percebe que ele tem ali uma oportunidade de negócio, ele vai lá no site, se inscreve e a gente aproxima. Então, esse network é muito importante para motivar aí as compras. E, ao mesmo tempo, temos visto o outro lado, não é, Ruda? Que as empresas que não estão associadas aos sistemas em geral, que é bom fortalecer os sistemas, também têm uma oportunidade de conhecer o que o sistema, no caso da Firjan, ele pode oferecer. Exato. E isso tem ocorrido também nesses momentos. A gente vai fazer um rápido intervalo e voltamos já. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas. Voltamos com Rio em Foco sobre o programa Compra Rio com Dulce Ângela e Luiz Roberto Arruda. Durante as rodadas de negócio, uma das instituições que apoiam o programa Compra Rio é o Sebrae, que firmou uma importante parceria com a GE Aviation, empresa que fornece serviços de manutenção e turbinas para companhias aéreas também brasileiras. Vamos ver. A GE Aviation é uma das maiores divisões da GE no mundo. A Selma
faz parte da parte de supply chain, que provê serviços e turbinas novas para as companhias aéreas, que é o motor que equipa as aeronaves da Embraer, 190 e 195. Turbina brasileira para avião brasileiro. Nós estávamos com dificuldade de conseguir ferramentas para o crescimento e nós tivemos que ir no mercado externo. Todo o serviço de fabricação de ferramentas que a nossa empresa internamente, que é uma terceirizada, não atende, eu importo. Não faz sentido eu gastar milhões de dólares em ferramentas no exterior, tendo fornecedores aqui no Brasil e que eu sei que estão a um passo de conseguir me atender. A gente consegue, através de um programa de encadeamento produtivo que vem revolucionando a relação entre pequenas e grandes empresas, colocar na cadeia produtiva do setor de aviação as pequenas empresas e mostra o quanto as pequenas empresas podem participar de cadeias produtivas que têm exigência tecnológica. Os benefícios, eles são enormes, faz com que você consiga fazer com que aquela cadeia produtiva gere maior desenvolvimento para aquela região, seja do ponto de vista de geração de emprego e renda e riqueza, seja do ponto de vista de preparação daquela região para concorrer em outras cadeias produtivas, tanto nacionais como cadeias produtivas globais. Então é um programa, efetivamente, que gera o desenvolvimento para os brasileiros. Acredito que o nosso próprio time de engenharia, que estava sentindo a dificuldade de achar fornecedores nacionais, está muito mais confortável e otimista. Eu não preciso mais de joia no exterior, eu quero joias aqui no Brasil. Já achamos os diamantes e agora o Sebrae está nos ajudando a lapidar, né? Como foi esse processo do Compra Rio com a GE? É muito interessante, eu gostei muito de ver esse filme, o Sebrae e o Regasa em particular têm sido grandes parceiros nossos. Nós fizemos uma rodada específica com a GE Aviation para saber as necessidades deles. Eles pediram uma série de... Nós vimos que teria que ter uma parte de formação desses fornecedores. Entrou o Sebrae e dentro da própria GE Aviation foram feitas... Levamos os fornecedores e ali foi feito o treinamento. 9 empresas foram formadas ali dentro e interessante que ainda que a GE Aviation não compre diretamente dos 9, eles já estão prontos para também fornecerem para outros, que seja a Rolls-Royce, que faz turbina também, as outras empresas que... E, ao mesmo tempo, a GE Aviation é uma surpresa. Eu falo com as pessoas, todo mundo fica surpreendido de ver que em Petrópolis nós temos o tamanho da empresa que temos, necessitando de fornecedores, com 2.000 empregos diretos lá nela, né? E com capacidade de querer mais porque ela recupera turbinas de aviões do mundo inteiro, né? Num trabalho excepcional que fazem aqui. Então essa parceria com o Sebrae foi tem sido muito interessante pelo lado da formação e que vai além da própria empresa interessada. Aquela empresa é atendida e outras também ficam com outros equipamentos e, sobretudo, ferramentas prontas a serem adquiridas. Um ponto interessante, né, ao olhar o Compra Rio, já é um programa de 12 anos, quer dizer, tem bastante tempo, ele vai se solidificando, é também a necessidade de formação desses fornecedores, quer dizer, nem sempre eles vão estar totalmente preparados para atenderem as exigências de grandes empresas, mas só ter esse primeiro contato já faz com que eles percebam o quanto eles precisam caminhar e se preparar. É verdade, e muitas vezes eles estão preparados e as empresas não sabem, não é, Arruda? E me permita uma intervenção, mas exatamente esse processo do desenvolvimento de mercado é que é importante você o tempo inteiro olhar, né? Porque muitas vezes o que falta é o conhecimento, é um trocar cartão com o outro, esse é um dos processos. Mas muitas vezes ele deixa de fornecer, não é porque ele não tem um preço ou não é porque ele não tem a qualidade, talvez ele não tenha o conhecimento necessário para adquirir as certificações que exige naquele setor ali. Talvez o vendedor daquela pequena empresa não saiba a abordagem correta de uma grande empresa. Então, toda vez que o Compra Rio se realiza, o processo de aprendizagem e o processo de desenvolvimento dos fornecedores dessa cadeia, ele é importante, ele é realizado.
porque um vai trocando e vai conhecendo melhor o outro. Eu me lembro de uma que aconteceu, que eles não tinham catálogo. Um dos vendedores foi para conhecer o Compra Rio, mas ele não tinha o catálogo. E é o que ele fez, ele levou o próprio produto dele, que era uma escada. Agora você imagina, no prédio da Firjan, ele chega com uma escada para apresentar. Não fazia o menor sentido, mas o carinho com que ele tratou esse processo de se aproximar de uma oportunidade dele vender, né? Como isso muda a cabeça do empresário. Agora, a gente falou de uma experiência que aconteceu em Petrópolis. O Compra Rio, ele não acontece só na cidade do Rio, ele pode... Estadual. Pode ir para outras regiões e funcionar na sede desses grandes empreendimentos e médios empreendimentos? Nós temos feito muito junto com a Firjan ou com o Sebrae. No caso de Petrópolis, nós fizemos com a Firjan de lá, da GE, que foi feito num hotel, porque a Firjan tinha um problema de instalação. No Noroeste, em Itaperuna, nós fizemos no hotel também, para o setor de saúde, hospitais da região. Foi muito interessante, surpreendente, até porque o pessoal que saía daqui ou do sul fluminense para vender Itaperuna não fazia ideia do setor de saúde tão importante como se tem lá no Noroeste, né? Como eu falei, Resende nós já fizemos. Esse ano a gente tem uma meta de fazer 10 eventos desses junto com o governo no interior do estado. Esse ano a gente vai rodar aí o estado principalmente para levar, por quê? Porque o interior precisa ser desenvolvido. A gente não pode só pensar aqui na capital e fazer com que eles venham aqui. Então a nossa ideia é capitanear, né, junto com a secretaria, oportunidades de negócio em cada uma das 9 regiões que a representação regional da Firjan está instalada, mais um evento aqui na sede, na capital. Mas a ideia é que a gente rode aí ao longo do ano aí esses eventos, mobilizando os associados e os empresários locais, principalmente para fazer essa movimentação de economia. Nós temos aí previsto 10 com a Firjan, fora os outros que nós ainda devemos estar batendo aí uns 14, 15 eventos por isso, mais uma razão de seguir o Compra Rio. E aí, essas informações todas vão sempre estar no site para quem quiser ir acompanhando. Sempre. A próxima é dia 29, com os Correios. Os Correios serão âncora, né? E será feito na Rio Branco 10, que é no Salão da Juscerja, que nós temos utilizado bastante como espaço. A gente vai fazer um rápido intervalo e voltamos já. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas. Muitas empresas ainda não sabem que podem contar com Compra Rio para conhecer novos mercados, preços e serviços, e que a cada encontro surge uma oportunidade de divulgar seu trabalho e de conhecer outros novos. A gente estava falando finalzinho do segundo bloco sobre os eventos que vão acontecer. Como um fornecedor que queira saber, conhecer, estar participando desses próximos eventos pode se inscrever? Existe algum endereço? Existe. E como é que isso é feito? Nós precisamos ter a lista das empresas. Então, o próximo são os Correios. A partir do dia 18, nós já teremos a lista do que é necessário para a rodada dos Correios, o que é que eles vão precisar. Então, acessar o site é importante e também qualquer outra dúvida, eu gostaria de deixar o telefone da secretaria, que é o 2332-8347 ou 46, nós estaremos à disposição para dar as informações necessárias. Então, como eu dizia, as datas são móveis, as datas das rodadas de negócios e as datas também em que nós recebemos a lista do que será necessário, também ela antecipa um pouquinho, uns 10 dias antes da própria rodada. Então dá tempo de se preparar. Se preparar, estar lá e acho que pelo andar da carruagem, o número de rodadas e o número de fornecedores cada vez mais intensa já nos leva que o caminho tem sido certo. A gente está falando esse ano de 14 rodadas, né, pelo menos. Isso. É uma média que tem se mantido ou aumenta a cada ano? Ela tem aumentado a cada ano, né? Nós tivemos esse ano já em janeiro, tivemos até o primeiro ano que nós conseguimos fazer em janeiro, que muitas vezes janeiro é difícil. Fevereiro, por causa do carnaval, já foi mais difícil, mas janeiro nós fizemos com a Metropolitana, que é uma construtora, e vamos fazer agora março,
março, abril já estamos com 2 previstas e assim nós vamos que vamos. Já aconteceu de algum empresário que tenha assim, participado de uma rodada, tenha trazido mais nas seguintes, ou ele tenha virado um participante de todas as rodadas, quer dizer, daquela pessoa que participa Ocorre sim, uma certa repetição, né? Da presença das pessoas, mas isso mais dentro do foco dele, porque como também a gente muda muito as âncoras, né? Ou seja, quando é uma Peugeot, ou quando é uma Nissan, ou quando é uma Petrobras, ou quando é o Correios, a demanda é diferente em si. Então, também nem sempre serão os mesmos, e tem aumentado muito. Eu tenho sempre tomado muito cuidado e perguntado a eles, tem sempre público novo. São muitos setores, quer dizer, as demandas são as mais variadas possíveis, né? E tem uma coisa importante, né, nesses 2 últimos anos, né, esse último ano e desse que a gente está rodando agora, é o próprio contexto econômico, né? Há uma necessidade, há uma busca do empresário por gerar uma nova oportunidade, em buscar essa nova oportunidade de negócio. Então está em evidência o Compra Rio, ou qualquer rodada de negócios que aconteça, né? O Compra Rio ele já tem uma metodologia e uma credibilidade que ele conquistou que faz com que o próprio empresário já fique fiel, ele já fica buscando essa lista para que ele possa participar. Lá na Firjan, sempre que a gente fecha o evento, a gente passa para a rede de associados, apresenta quais são as possibilidades de compras que estão sendo apresentadas pela âncora e acaba que há um estímulo natural, né? Só para você ter ideia, hoje a gente tem dos 8.000 associados cadastrados, 300 deles querem receber qualquer Compra Rio, qualquer oportunidade de negócio que chegue, porque é a forma com que ele percebe valor na associação ao sistema Firjan. Então é uma coisa que já se virou bastante rotineiro. Isso é muito estimulante para nós. Agora, em relação a essa questão da crise, né, que o Arruda tão bem falou, a gente está passando um momento em que as notícias são sempre a respeito de diminuição, de retração. 14 eventos mostra que ainda tem aí muita demanda que tem que ser atendida, né? Eu diria, Geisa, que existe a crise, inevitavelmente. O estado do Rio é um estado que ainda tem muito foco no petróleo, então a importância do petróleo, o problema que passa o petróleo atinge em cheio o estado do Rio, mas também nós temos nichos surpreendentes. Quando você vai ver que nós temos produção de seda, fio de seda exportado, você se surpreende. De onde tem isso? Então, o estado do Rio é surpreendente também. Ele é surpreendente do bem. Tem produtos e serviços que deixam a gente estarrecidos. E tem vários nichos, várias oportunidades que o próprio dia a dia nos mostra, né? Então, pegar um exemplo claro aqui que mais uma vez envolve a região serrana, né? O setor de panificação, por exemplo, atualmente de lá tem comprado embalagens fora do estado, porque não encontra o fornecedor desenvolvido na região. Então, na medida em que a gente vai desenvolvendo essas cadeias e vai ouvindo essas cadeias acontecerem, a gente vai vendo as oportunidades que tem. Então, uma das coisas que a gente vai trabalhar com o Estado esse ano é desenvolver na região serrana eventos nesse sentido, de forma não só a privilegiar o empresário que está na região, mas também de desenvolver novos, porque existem oportunidades de negócios. Interessante ele falar em embalagens, né? Porque embalagens também agrega o setor design, com o qual nós também trabalhamos. E nós temos boas experiências em Quissamã, né, para embalagem de água de coco, que estavam com dificuldade exatamente de embalagem, e muitas vezes a embalagem é realmente feita fora, e conseguimos ter design do Rio de Janeiro, produzir no Rio de Janeiro. Exatamente. E uma embalagem nova, diferente, quando você pensa que está sendo feito para Quissamã. E aí entra o papel da federação, né, que a gente até brinca toda vez que a gente faz a abertura do Compra Rio, né? Quando a gente fala o nome Firjan, todo mundo pensa que só pode se associar à indústria. Não.
também se associa o comércio, também se associa o serviço. A gente não está aqui criando uma nova federação para atender essas áreas, mas todo o encadeamento produtivo que necessita a indústria para que ela produza, ela é associada do sistema Firjan. Aqui é um exemplo muito claro, a indústria de embalagens, ela é uma indústria natural, mas que está ligada a um setor de serviço diretamente, que é a panificação. Então, na medida que a gente junta esses pontos, né, que a gente junta o design, que a gente junta as agências de comunicação, potencializa esse todo. E que a gente junta, na verdade, o artesanato, né? Porque é só um trabalho de tecer redes e fazer com que esses pontos se conectem. É interessante esse ponto. Bem, infelizmente o nosso programa chegou ao fim. Obrigada, Dulce, obrigada Luiz, e obrigada a você que ficou com a gente até agora. O Rio em Foco quer saber a sua opinião. Escreve pra gente. Tem algum assunto que você queira ver discutido aqui? Fique ligado que nosso e-mail mudou. Envie a sua sugestão para rioemfoco@lerj.rj.gov.br ou para o nosso WhatsApp 989904709. E se você gostou desse programa, pode assisti-lo novamente no site www.querodiscutiromeuestado.rj.gov.br ou pelo www.tvalerj.tv. TV Alerj, o canal do povo fluminense. Até a próxima.